Cristóvão Colombo. As descobertas foram feitas exclusivamente por Portugal, não havendo outro país capaz de empreender similares conquistas, pois era o único que detinha o conhecimento e estrutura para tal, principalmente humana, não só os nascidos em Portugal, como de navegadores, matemáticos, astrônomos, geógrafos, artesãos construtores navais, marinheiros e de outras especialidades exigidas, vindos de outros países, até mesmo árabes e turcos, que se colocavam ao serviço da coroa portuguesa. A maior parte das conquistas foram feitas por navegadores que eram cavaleiros da casa do Infante de Henrique, com destaque a Gil Eanes, Bartolomeu Perestrelo e João Gonçalves Zarco, que eram de origem judaica, sefarditas. Sefarditas são judeus que se estabeleceram na Ibéria antes e depois das destruições do templo, principalmente em razão da diáspora do anos 70 de nossa era. Sobreviveram às invasões dos bárbaros e dos mouros e adotaram o cristianismo por livre vontade ou por imposições do clero, pela Inquisição, tornando-se cristãos novos. Estima-se que 1/4 da população portuguesa ou de Lisboa era formada por judeus convertidos. Recomendo ler o livro O Último Cabalista de Lisboa de Richard Zimler para se ter uma ideia de Lisboa de 1506. Isaac Abravanel, sobrenome conhecido entre nós na atualidade, nascido em Lisboa em 1437, foi conselheiro e tesoureiro de Dom Afonso V até a morte deste rei em 1481, quando teve que deixar Portugal por perseguição do sucessor Dom João II. Bartolomeu Perestrelo e João Gonçalves Zarco, que descobriram e se fixaram na Madeira, eram exemplo dessa origem, sendo sefarditas que adotaram o cristianismo. Quanto Cristóvão Colombo, a sua origem é repleta de incertezas, acobertada por ele próprio e por Fernando, seu segundo filho. A história oficial diz que ele teria nascido no ano de 1451 em Gênova, embora em um documento de Castela de 1487, ele é chamado de português. O seu próprio filho Fernando escreve que ele esteve em Portugal, assim como a existência de um documento que assinala a sua presença tanto em Lisboa como na Madeira em 1478. O fato é que Cristóvão Colombo se casou com Filipa Moniz Perestrelo, filha de Bartolomeu Perestrelo, provavelmente em 1479, tendo um filho de nome Diogo. Filipa morreu em 1485, mas Cristóvão já na Espanha teve uma relação com Beatriz Henriques de Arana, possivelmente uma criada do albergue em que ele estava hospedado, tendo filho Fernando com ela. Na figura temos a linhagem de Filipa, que nasceu em Porto Santo, na Madeira, assim como seu filho Diogo, também nascido na Madeira, que teve com Cristóvão Colombo. Filipa, filha de Bartolomeu Perestrelo e de Isabel Moniz, era neta de Gil Eanes por parte da mãe. Na figura, também é apresentada a linhagem de João Gonçalves Zarco, que teve uma filha de nome Isabel Zarco, sendo que ela teve um relacionamento com o infante Fernando, duque de Beja e segundo filho do rei Duarte, gerando um filho ilegítimo chamado Salvador Fernandes Zarco, que nasceu na cidade de Cuba, no Alentejo. Portanto, Cristóvão Colombo tinha uma estreita relação com a família que se fixaram na Madeira e aqui é que começam fortes conjecturas quanto à sua real origem. No mínimo Cristóvão Colombo não era um aventureiro, mas sim um integrante de um seleto círculo da nobreza comprometida com a Ordem de Cristo. Gil Eanes, Bartolomeu Perestrelo e João Gonçalves Zarco foram cavaleiros da Casa Real, constituindo-se a elevada nobreza. Mascarenhas Barreto em seu livro O Português Cristóvão Colombo, a agente secreto do rei João II, levanta importante e profunda tese ao pesquisar sobre a origem de Cristóvão Colombo. Acredito que ele tenha razão, embora ele tenha sido alvo de críticas de acadêmicos a ridicularizar seus argumentos. Mascarenhas, falecido em 2017, foi investigador de história, romancista, poeta e tradutor. Hoje existem mais pesquisadores dedicados ao assunto procurando as confirmações por mostras de DNA que podem trazer luz definitiva sobre a questão. Assim, vou apresentar resumidamente os argumentos que Mascarenhas utiliza que sustentam a sua tese. Ele diz que o argumento de que ele era genovês não se sustenta, pois isso se baseia numa carta escrita em catalão para os reis católicos espanhóis, em que o sobrenome do marinheiro é Colom, o que significa pombo, ou seja, Colombo em italiano, sendo que o nome que ele se apresentava era Cristofão Colom ou Cristóvão Colom, tal qual aparece nos documentos que são irrefutáveis. O Colombo genovês nunca foi navegador, sendo simplesmente um carregador de lã, assim como toda a sua família.
A história oficial diz que ele saiu de Gênova aos 24 anos, mas como explicar o porquê o navegador nunca falou italiano? Ele também nunca escreveu nessa língua. Ficam também a questão dos nomes atribuídos às ilhas que ele descobriu, tendo dado nomes portugueses ou castelhanos e não italianos, como por exemplo, São Salvador, Santa Maria de la Antigua, Costa Rica, Dominica, Santa Lúcia, São Vicente, Trinidad e principalmente Cuba, que é o nome da pequena e inexpressiva cidade de nascimento de Salvador Fernandes Zarco, filho de Isabel e do infante Fernando, duque de Beja. Outras indagações são relevantes, pois como um genovês de família pobre poderia contrair matrimônio com a filha do governador da Madeira, numa época em que existia uma forte rigidez de divisão de classes entre a nobreza e a plebe? Mascarenhas vai além, pois utiliza as formas como Cristóvão assinava os documentos. Ele apresenta os seguintes dados. O Papa Alexandre VI publicou, em latim, 4 bulas papais, todas elas relacionadas com a descoberta da América. O nome do navegador português aparece nas 2 primeiras. Na primeira bula, datada de 3 de maio de 1493, pode-se ler Dilectum Filium Christophon Colon, ou seja, meu ditoso filho Cristóvão Colon. É preciso notar que o nome que aparece nesta bula não é Colombo, mas sim, Colon. A segunda bula de 4 de maio de 1494, repete o nome Colon, mas desta vez o nome do navegador aparece totalmente em português, Cristophon Colon. Devemos notar que o nome Cristophon é composto por 2 partes, Cristo, sem a letra H, como se escreve em português, e Fon, que é a forma arcaica de vão. Repare bem que Fon tem um tio por cima do U. Não existe nenhuma outra língua no mundo que use um tio sobre o U, a não ser a portuguesa. Em espanhol se usa o nome Cristóvão Colon, não Colombo, derivado do nome que aparece na capa do Livro dos Privilégios, que é uma coletânea das propriedades e direitos oficiais que pertenciam ao navegador, cuja obra foi inspecionada pessoalmente por ele em 1502, antes de ser publicada, em Espanha. Ele também assinava assim. A parte superior contém 7 letras, SSSXMY. A letra X significa cruzamento, ou seja, filho de, e porque a letra J não existia no alfabeto romano, a letra grega Y era usada como letra inicial no nome José. Com esta simples informação é fácil decifrarmos a parte superior da sigla, cujo conteúdo é uma saudação a Cristo, Sanctus, Sanctus, Altissimus, Sanctus, Filho de Maria e José. A parte inferior da sigla é muito mais difícil de decifrar. 2 pontos, é um sinal de pontuação, que na sua origem grega tem o nome de colon. Designação ainda hoje usada no mundo anglo-saxônico. Tem por significado dividir em partes, ou criar um membro de uma frase. Spon é a abreviatura em grego do nome Cristo, o qual em português se escreve Cristo. O tio por cima do U indica que o acento principal deve ser no U de Cristo para se pronunciar Cristó. Ferens é uma palavra em latim que significa mensageiro, que carrega consigo qualquer coisa. Em espanhol a palavra ferens tornou-se val. Em português originou o nome Cristóvão, Cristó mais vão. Ponto e vírgula, é chamado semicolon no mundo anglo-saxônico, mas há 5 séculos, tanto em Espanha como em Portugal, colon e semicolon eram ambos pronunciados colon. Durante séculos em Portugal, Espanha e França, uma frase interrogativa era sempre assinalada no princípio com um ponto de interrogação invertido, avisando que a frase iria acabar com um sinal de interrogação normal. O mesmo se passava com os sinais de exclamação. A mesma técnica era usada com os sinais colon e semicolon. O primeiro sinal colon serve de alerta e por isso é silencioso. Só o segundo sinal é que terá o valor de colon. 2 pontos spon ferens ponto. Cristó mais vão mais colon Cristóvão colon. Mascarenhas diz. Salvador Fernandes Zarco tinha dupla ascendência real, aragonês por parte da sua avó e português por parte do seu avô. A sua linhagem justifica a alta consideração que lhe é sempre mostrado em Portugal e Espanha, assim como aos seus irmãos. Mas Salvador Fernandes Zarco era fruto de um amor proibido. Por isso, Isabel Gonçalves Zarco foi dar à luz em Cuba, no Alentejo, porque, entretanto, Dom Fernando decidiu casar com Dona Beatriz de Portugal.
O futuro navegador nasceu em 1448, mas quando tinha 6 anos foi com a mãe para a ilha de Porto Santo, depois dela ter casado com Diogo Afonso Aguiar, o Velho. Dom Fernando teve 9 filhos de Dona Beatriz de Portugal, dos quais 4 pelo menos conheceram Cristóvão Colombo pessoalmente: Diogo de Viseu, assassinado por Dom João II no ano em que Cristóvão Colombo se instalou em Castela, Espanha; Leonor de Lencastre, casou com o seu primo Dom João II e tornou-se pouco tempo depois rainha de Portugal. Leonor mantinha uma real amizade com Cristóvão Colombo. Isabel de Viseu, casou com o terceiro duque de Bragança, Dom Fernando II, assassinado em 1483 por Dom João II de Manuel, nascido em Alcochete, tornou-se duque de Beja e mais tarde rei de Portugal. Vários documentos históricos relatam o encontro entre Dom Manuel I e Cristóvão Colombo em 1493 quando do seu regresso das Índias, e, em 1498, um mês antes do início da terceira expedição. Aos 14 anos, Salvador Fernandes Zarco iniciou a sua vida marítima nas caravelas portuguesas em viagens para as costas de África. Mais tarde viria-se a casar com Filipa Muniz de Perestrelo, filha do governador da Madeira. Deste casamento nasceu um filho legítimo, batizado Diogo Colom. E ele continua. Se Cristóvão Colombo não fosse português, teria sido atirado ao mar por decreto do rei Dom João II, que proibia estrangeiros de navegar em caravelas e naus portuguesas. As suas origens judaicas por parte da mãe justificam a bênção hebraica anexado às cartas enviadas ao seu filho. As coincidências são enormes e permitem compreender melhor alguns dos aspectos da personagem, o seu rosto, o seu caráter ou as suas crenças. Mascarenhas ainda apresenta um documento em que Cristóvão Colom abençoa seu filho Diogo. Outro documento importante que deve ser estudado, para compreendermos melhor os vastos conhecimentos culturais hebraicos de Cristóvão Colom, é a bênção que ele dirigiu ao filho legítimo, Diogo Colom, nas suas últimas 12 cartas, entre 12 de novembro de 1504 e 24 de fevereiro de 1505. Este sinal peculiar aparece em todas as referidas cartas no lado esquerdo superior. A bênção é composta por 2 letras hebraicas, Bet e Ei, que são as iniciais de Baruch Yashin, que significam Deus te abençoe. Pelos documentos analisados é fácil compreendermos que o grande navegador Cristóvão Colom era um homem erudito, não só na ciência de navegar, mas também tinha conhecimentos de várias línguas tais como português, espanhol, grego, latim e hebraico. Devemos notar que a sua mãe, Isabel Gonçalves Zarco, era judia sefardita de Tomar, onde ainda hoje existe a sinagoga do Arco ou do Zarco e que está aberta ao público. Não há qualquer relação entre o navegador que chega em 1484 em Castela e a família genovesa chamada Colombo. Colombo, assim como seus irmãos, não falavam uma palavra de italiano ou qualquer dialeto dessa língua. Os documentos oficiais escritos durante os 21 anos em Castela só se referem à sua nacionalidade para o qualificar de português ou de estrangeiro. O mesmo é dito em respeito aos seus irmãos. O único documento italiano indicando a sua suposta origem genovesa é um falso. E como se tudo isso não fosse suficiente, Colombo nunca demonstrou qualquer ligação emocional com a Itália, a tal ponto que ele sempre procurou prejudicar os estados italianos. As suas relações com a Itália, quando existiram, eram puramente financeiras.